A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Bendizemos o teu nome mesmo, amado Senhor. Obrigado por essa preciosa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, nos fez um precioso convite. Senhor, que o teu nome possa ser de fato louvado, adorado e bendito nessa noite. Conduz o teu povo, Senhor. Que de fato aquela genuína adoração flua aqui em nosso meio. Clamamos a direção do teu Santo Espírito mesmo, Senhor. Para aquele que vai falar, o qual é incapacitado. E também para aqueles que vão ouvir, Senhor. Senhor, que a tua palavra de fato sirva para a adoração e louvor e glória do teu nome santo, Senhor. Nos conduza em todos os aspectos aqui nessa noite. Para a glória do teu nome santo. Amém. Irmãos, há uma palavra que certa vez o nosso irmão Ernie disse, aproveitando que ele está ali, o nosso querido, amado irmão Ernie. Ele disse que ainda que houvesse apenas um pecador, eu ou cada um de nós, ainda assim, o nosso glorioso e maravilhoso Senhor faria toda a sua obra em favor desse único pecador. Essas palavras falam desse amor grandioso e glorioso que nós vemos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai nos dizer que o amor de Cristo nos constrange. Esse constranger é nos cercar de todos os lados. E de fato é assim mesmo, irmãos. Porque quando nós consideramos a obra e a pessoa de Cristo verdadeiramente, nós não temos saída. Nós não temos para onde ir. A única resposta possível em nossos corações é: Senhor, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Quando nós contemplamos essa obra, contemplamos o amor do Senhor, não tem como ficar indiferentes, irmãos. Essa é a única resposta possível: Senhor, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Que toda glória, que toda honra, que todo louvor, majestade, adoração sejam dadas ao nosso Senhor Jesus nessa noite e por toda a eternidade. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 21. Então, aqui só para colocar um contexto para os irmãos, Pedro escreve essa carta aos irmãos da dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia, e aqui ele está dizendo para os irmãos que eles têm que se abster das concupiscências, das paixões desse mundo, porque eles foram ganhos pela obra e pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele também dá instruções para que aqueles irmãos se submetam aos seus senhores, que vivam de maneira honesta diante dos gentios, para que, através do viver, do testemunho de cada um deles, o Senhor pudesse ser glorificado. Então ele fala para esses irmãos que eles precisam de fato se submeter, que eles precisam padecer conforme o próprio Senhor assim o fez, né? E aí ele vai dar esse exemplo belíssimo, que é o exemplo da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles pudessem então seguir esse exemplo. E a partir disso então nós temos aqui no verso 21. Perdão, irmãos. Porque para isto sois chamados. Para isto o quê? Para isto que eu acabei de dizer para os irmãos. Inclusive fica como tarefa para os irmãos depois darem uma lida nesse capítulo que é muito precioso, considerar o compartilhar do irmão Thomas que já foi feito outrora. Então, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça,
e pelas suas feridas foste sarados. Então, até aqui, nesse pequeno relato que nós lemos, nesses pequenos versículos que nós lemos, Pedro vai então fazer uma mistura de elementos de Isaías, capítulo 53, com elementos da sua própria observação referente ao tempo em que ele esteve vivendo junto com o Senhor, referente ao tempo que eles andaram juntos. E ele aponta aqui para nós claramente que Jesus padeceu por nós. Como eu disse para os irmãos, era para que então aqueles irmãos da dispersão pudessem usar o Senhor como exemplo. Mas eu queria pegar esse ponto de que Jesus padeceu por nós. E aliado a isso, ele coloca que Jesus não cometeu pecado, ou seja, ele padeceu de forma injusta. Se nós lermos esses versículos, aliados também ao conhecimento que nós temos da Escritura, referente à obra do Senhor Jesus, nós sabemos que de fato sim, o Senhor padeceu, o Senhor sofreu injustamente, e que isso foi uma escolha dele mesmo. Ele, o Senhor Jesus, escolheu padecer por conta de obedecer ao Pai. E escolheu também padecer por conta de que ele nos amou. E nos amou até o fim, como as Escrituras nos dizem. Então foi uma escolha do Senhor. E esse sofrimento do Senhor, esse padecimento do Senhor, quando nós olhamos para a obra dele, nós sabemos que esse sofrimento ele tem implicações eternas. Que esse sofrimento ele gera benefícios para outros, que somos nós mesmos. Que esse sofrimento é por conta de sua resistência ao pecado e às forças das trevas. Que esse sofrimento ele padeceu. E para isso ele deixou o seu conforto, o seu bem-estar do lado do Pai e veio até essa terra para sofrer e para, de fato, padecer por nós. Então, olhando para isso, olhando para o que Pedro escreveu aqui, que Cristo padeceu por nós, eu queria nessa noite, junto com os meus irmãos, de fato considerar alguns pensamentos, alguns pontos a respeito do sofrimento de Cristo Jesus. Como nós ouvimos na semana passada sobre a vitória de Cristo na cruz, para ele chegar até aquele ponto, ele precisou padecer, e padeceu muito. Mas isso, repito aos irmãos, foi uma escolha dele mesmo, uma escolha de obediência e uma escolha de amor. Então, meus irmãos, eu queria tocar em alguns pontos a respeito desse sofrimento do nosso Senhor e que isso possa de fato ganhar o nosso coração, para que nós olhemos para essa mesa e para que nós possamos adorar o nosso Senhor que tanto sofreu por cada um de nós. Em ocasiões, em oportunidades anteriores que tive, em uma delas compartilhei com os irmãos sobre aquela intrépida resolução que houve no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 9, no verso 51, os irmãos não precisam abrir, mas lá está escrito que, completando-se os dias da assunção do nosso Senhor, ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Então houve no semblante do Senhor uma mensagem clara que dizia que ele estava indo para Jerusalém. Houve uma intrépida resolução. Nada e nem ninguém tiraria da cabeça do nosso Senhor essa decisão. Essa decisão já estava tomada, foi uma decisão de coragem, uma decisão de determinação do nosso Senhor, e nada nem ninguém mudaria esse propósito que ele já tinha estabelecido na eternidade passada. Talvez a gente possa achar que, quem sabe, o Senhor não sabia o que iria acontecer com ele em Jerusalém. Mas, meus irmãos, a partir de Lucas 9, ele começa a falar abertamente da sua morte. E no capítulo 18 também de Lucas, ele vai reunir os 12 discípulos. E ele vai dizer claramente, ponto por ponto, aquilo que vai acontecer com ele. Ele vai dizer lá que ele vai ser entregue aos gentios, que ele vai ser escarnecido, que ele vai ser injuriado, que ele vai ser açoitado e morto. Ele fala assim: nós estamos indo para Jerusalém.
E vai acontecer tudo isso com o Filho do Homem. Mas nem isso mesmo poderia mudar essa intrépida resolução que já estava no coração dele. Então aí a gente considera e a gente fica sabendo desse amor glorioso do Senhor, dessa vontade de fato de ir para Jerusalém, porque ele sabia que em Jerusalém ele encontraria ali morte. Ele encontraria tudo isso que eu disse para os meus irmãos. Essa decisão que já estava tomada no coração dele é uma decisão de coragem, de determinação. Aliado a isso, um outro versículo que eu gosto muito, quando o Senhor Jesus estabelece a ceia, ele diz para os seus apóstolos, para os seus discípulos: desejei muito comer convosco essa Páscoa. Em outras versões vai dizer que eu desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. O Senhor Jesus sabia o que ia acontecer, mas isso não tirou do coração dele o desejo de instituir essa mesa. E essas palavras nós precisamos entender à luz do Calvário. O Senhor desejou estar vivendo aquele momento com os seus discípulos para poder instituir essa mesa, para poder cumprir aquilo que o Pai havia determinado para ele. Ele sabia de tudo o que iria passar. Isso fazia parte da sua obra, inclusive os sofrimentos. Não houve acasos para o Senhor Jesus. Ele já estava instruído a respeito de tudo e todos. Um outro ponto dessa caminhada em direção à cruz, desse processo da cruz, é que logo depois dessa ceia que eu acabei de citar nesse versículo para os irmãos, ele diz que os seus discípulos se escandalizariam dele, ou nele, em algumas versões. Depois, mais para o final, quando ele já é preso, a gente vê ali que de fato eles se escandalizaram e todos fugiram. Imagine então, irmãos, o coração do nosso Senhor. Um já havia deixado ele para o trair, Judas. E ele sabia que o outro, Pedro, mais tarde iria negá-lo e até mesmo blasfemá-lo. Então ele sabia da falta de coragem daqueles discípulos, da sua fraqueza, de tudo isso. E aqueles que eram para estar junto com o nosso Senhor, aqueles que eram para estar de fato dando uma força para o nosso Senhor, amparando o nosso Senhor, não puderam ficar com ele. Fugiram todos. E quando a gente fala dessa forma, não sei os irmãos, mas no meu coração às vezes surge uma crítica: mas como pode? Andaram tanto tempo com o Senhor, aproximadamente 3 anos. Como eles puderam fazer isso? Meus irmãos, nós precisamos considerar a fraqueza deles. Eles eram seres humanos como nós, sujeito às fraquezas, sujeito a medo. Temos que considerar a pressão do momento, tudo aquilo que estava acontecendo. E é uma pergunta importante que eu me fiz e queria fazer também para os irmãos: e se fosse cada um de nós? Qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa reação? Talvez pior, meus irmãos, do que a reação que foi daqueles 12 discípulos. Às vezes hoje, nós fugimos do Senhor, não querendo, às vezes, comunicá-lo, evangelizar uma pessoa com medo das reações que possam acontecer. Mas o fato é que aqueles que precisavam estar junto com o Senhor, aqueles que viveram com o Senhor por tanto tempo, o abandonou. Então o Senhor se viu ali sozinho. Não totalmente, porque ele tinha o Pai. E a gente também não pode achar que o Senhor Jesus foi preso por conta de alguma fraqueza sua, ou por conta de que ele não tinha nenhum tipo de condição de escapar daquilo lá. Quando nós olhamos para esse relato no Evangelho de João, o relato da prisão do Senhor Jesus, nós vamos ver que quando eles perguntam por Jesus, e Jesus fala assim: sou eu, aqueles soldados que foram para aprisioná-lo, eles recuam e caem por terra. Esse é o poder do nosso Senhor. Ele era poderoso e ele poderia sim ter se livrado dessa prisão. Inclusive ele fala para os seus discípulos que ele poderia rogar ao Pai
e o Pai enviaria 12 legiões de anjos para protegê-lo. Então, meus irmãos, o nosso Senhor, Ele escolheu padecer. E não obstante a isso, se a gente olha os evangelhos, nós vamos ver que várias vezes os religiosos da época tentaram prender o Senhor Jesus, e em nenhuma delas eles conseguiram, porque Ele era poderoso, Ele sumia, e não conseguiam prender o Senhor. Mas aqui Ele não fez nada disso, Ele se deixou levar. Inclusive, João vai dizer que Ele ainda roga para os soldados para que deixassem os discípulos dele partir, que o negócio era com Ele mesmo. Então o Senhor se viu sozinho naquele momento, Ele e o Pai. E aí a hora que a gente entra um pouquinho mais aí nesse processo da cruz, nós vamos ver que o Senhor então foi preso e Ele foi levado para a presença dos sacerdotes, dos religiosos da época. Então se desencadeia ali 6 julgamentos. 3 na esfera religiosa e 3 na esfera civil. Ele passa, é lógico, para você pegar esse número, você vai ter que olhar todos os evangelhos. Mas ele passa por Anás, que era o sumo sacerdote anterior a essa época que o Senhor vivia. Depois ele vai para Caifás, isso na esfera religiosa, depois para o Sinédrio. Na esfera civil ele vai diante de Pilatos, Pilatos o manda para Herodes e Herodes devolve para Pilatos, mais 3 julgamentos. E nenhum desses julgamentos puderam condenar o nosso Senhor. Muito pelo contrário, nos julgamentos que ele teve na esfera civil, na esfera religiosa, aquele julgamento representaram um total desprezo à justiça, um total desprezo à própria lei deles mesmos, um julgamento feito às pressas, um julgamento na base do suborno, porque o Senhor Jesus foi preso mediante a entrega de Judas por 30 moedas de prata. Então você vê ali um total desprezo máximo pela justiça. E nesses 6 julgamentos não acharam no Senhor mal algum. Mal algum. O Senhor foi condenado injustamente? Não, meus irmãos. Não. Porque houve um 7º julgamento. E nesse 7º julgamento ele era culpado. Não por conta dos pecados dele mesmo, mas por conta do pecado de cada um de nós. Houve o julgamento da parte de Deus para com o Senhor Jesus. E ali ele foi condenado. Ali ele foi condenado. Condenado pelos nossos pecados. Condenado como um verdadeiro substituto de cada um de nós. E uma vez condenado, ele partiu para a crucificação. E naquele processo de crucificação, quando ele passa por Caifás, é dito que os soldados ali do sumo sacerdote cuspiram no Senhor, lhe davam socos, esbofeteavam, tampavam o seu rosto, batiam nele e diziam: profetiza quem foi que te bateu. O autor da vida, o Criador de todas as coisas, o Deus único e verdadeiro, sendo cuspido, batido, zombado, escarnecido. E tudo isso por amor de cada um de nós, por obediência ao Pai. E não só isso, depois que ele passa por Pilatos, é dito que os soldados o levam até uma sala e tiram a roupa do nosso Senhor Jesus Cristo, colocam na cabeça dele uma coroa de espinho, colocam-lhe uma túnica escarlate, dão a ele um caniço e começam a se prostrar diante dele, em sinal de zombaria, de irreverência. Batem com o caniço na cabeça do Senhor, maltratam o Senhor. Pilatos, antes disso, querendo, entre aspas, livrar o Senhor da morte, manda realmente açoitá-lo com um flagelo. Então todos esses escárnios, todos esses
açoites, todas essas surras, o nosso Senhor aguentou calado. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E não somente isso, já crucificado, nós lemos ali o Senhor Jesus recebendo todo o nosso pecado naquela cruz. Nós lemos ele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, pensem nessas palavras. A familiaridade nossa com essas palavras nos faz realmente enxergá-las de maneira errada. Nós não sabemos o peso dessas palavras. O Senhor ali naquele momento recebia sobre si o peso do pecado. Experimentava algo que ele nunca havia experimentado, que era a separação do Pai. Então, no ápice da miséria, do nosso pecado, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? O irmão J. Oswald Sanders, no livro Incomparável Cristo, ele fala que Martinho Lutero se empenhou a estudar essa declaração do Senhor Jesus e ficou por horas a fio ali, estudando, sem comer, realmente pensando nessas palavras. Então, depois de muito tempo, ele levanta ali do seu lugar de estudo e ele clama, e ele fala: Deus desamparado por Deus, quem pode entender? Deus desamparado por Deus, quem pode entender? Meus irmãos, que obra gloriosa é essa? Que Deus maravilhoso que nós temos, o Deus único e verdadeiro, passou por todos esses sofrimentos, por amor de cada um de nós. E nós lemos aqui em 1 Pedro, que quando injuriavam, ele não retribuía com injúria. Que quando maltratavam ele não retribuía com ameaça. Nessa manhã o nosso irmão Thomas nos lembrou que quando ele lá na cruz, crucificado, as pessoas passavam ali, maneavam a cabeça, faziam chacota com o Senhor Jesus, com certeza ofendia o Senhor, falava alguma coisa, mas ali em cima da cruz ele não proferiu nenhum tipo de palavra de ameaça, ainda que ele podia: olha, eu vou exterminar todos vocês. Mas a palavra que ele proferiu foi: Pai, perdoa-lhes porque ele não sabe o que faz. Ali em cima da cruz, sofrendo, nosso Senhor ainda consegue, por conta do seu caráter tão glorioso e bondoso, interceder por aqueles que estavam de fato maltratando ele. Então esse é o nosso Senhor Jesus. São esses os sofrimentos que ele passou e muito mais. Talvez se começássemos a estudar a fundo, muito mais, muito mais. E ele fez isso por amor de cada um de nós, por obedecer ao Pai. Há um outro texto muito conhecido nosso, que diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí essa sentença, pelo gozo que lhe estava proposto. Esse gozo que estava proposto ao nosso Senhor nos fala do fato do Senhor Jesus poder voltar para junto do Pai, tendo obtido sucesso na obra que lhe fora confiada, a obra da redenção. E por conta dessa alegria que estava reservada ao Senhor, ele suportou todo o processo da cruz. Em momento algum ele recuou, sofreu bastante, mas perseverou até o fim, como um valente guerreiro que não foge à batalha. Na semana passada, de novo, no compartilhar do irmão Sérgio, nós ouvimos qual foi o resultado dessa perseverança. Vitória, meus irmãos. O Senhor venceu, Ele é vitorioso. Então, aquela sentença que nós já ouvimos, mas nunca podemos deixar de falar: o túmulo está vazio.
E como os irmãos ouviram aqui na leitura que eu fiz do versículo, ele se assentou à destra do trono de Deus, ou seja, o Senhor Jesus está no trono. O leão da tribo de Judá está no trono. Mas, de acordo com a visão de João lá em Apocalipse, esse leão da tribo de Judá, ele tem a aparência de um cordeiro como tendo sido morto. Esse é o meu e o seu Senhor, que está sentado no trono e rege todo esse universo, vive a interceder por nós. Esse é o meu e o seu Senhor. Esse é o Senhor que fez essa obra maravilhosa e poderosa por cada um de nós. Esse é o Senhor que nos livrou da morte. Esse é o Senhor que entrou na nossa história e mudou o curso das nossas vidas. Nós não tínhamos esperança, mas agora nós temos esperança. E a nossa esperança é o Senhor Jesus. Que Ele seja adorado, bendito e exaltado em nosso meio. Amém.